É uma responsabilidade muito grande pregar a última mensagem, mas eu estive um tanto quanto angustiado para ministrar não aquilo que eu quero, ou que eu tenho, ou que eu espero, mas uma mensagem apostólica a partir do que Deus fundamentou e do que Ele vai fazer. Amém? E aí eu gostaria que você abrisse comigo Salmos, capítulo 126, a partir do verso 1. Salmos 126, a partir do verso 1. Amém? Antes da gente ler o texto, eu queria explicar um pouco o que está acontecendo aqui para que esse hino fosse composto e cantado e vivido. Esse salmo ele faz parte de um negócio que chama o Cântico dos Degraus, beleza? Para quem já me ouviu há um tempo atrás no retiro, eu tive a graça de ministrar sobre exatamente o Cântico dos Degraus. E a gente também já foi ensinado sobre as palavras de louvor e os seus 7 significados, que elas também estão ligadas à canção dos 7 degraus. Mas, basicamente, o que isso é? A galera peregrinava para Jerusalém, para a Cidade Santa, para ministrar a Deus nas 3 festas solenes, beleza? Então, se você fosse um judeu, na época ali antes de Jesus, e enquanto Jesus também estava, e você morasse fora de Jerusalém, você ia peregrinar nessas 3 festas para a cidade de Jerusalém. Só que não era uma estrada normal, não era tipo assim, vamos lá celebrar ao Senhor. A festividade começava a partir do instante em que as pessoas saíam de casa. Elas saíam definitivamente para celebrar a Deus e viver algo sobrenatural. E aí então, quando eles vão por esse caminho, eles entoavam uma sequência de 7 músicas, beleza? Cântico dos Degraus ou Degraus, qual que é o certo? Degraus ou Degraus? Cântico dos Degraus eram 7. Então, enquanto eles estavam peregrinando, eles iam cantando esses 7 hinos. Tá fazendo sentido? E aí, esse Salmo 126, ele é exatamente o último que era cantado. Quem está me entendendo? Então, hoje nós vamos basear a nossa mensagem no último cântico. Porque definitivamente essa noite nós estamos cantando a última canção. Só que acontecia uma coisa ainda mais interessante, porque essa caminhada era longa. Então eles iam cantando, mas quando eles começavam a ver no horizonte a Cidade Santa, eles repetiam essas 7 canções. E essa 7ª canção, ela era cantada em frente aos portais de Jerusalém. E aí, é a partir disso que nós vamos compreender, então, o que é cantado nesse salmo, amém? Então, vamos ler comigo, por favor. Salmo 126, a partir do verso 1. Está na NA, massa. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos alegres. Vocês percebem que eles estão vislumbrando um passado glorioso, onde Jesus interviu na história deles, o Deus Todo-Poderoso interviu por várias vezes na história deles, e eles vão chegar no templo para adorar, visando o que Deus fez, e agora mais uma vez vendo o que Deus tem feito, porque mais um ano eles puderam peregrinar para a Cidade Santa e cultuar ao Senhor. E aí, a frase que enche o meu coração é essa: até aqui nos ajudou o Senhor.
Até aqui Ele tem nos ajudado, Ele tem nos sustentado, Ele tem sido conosco. E quando a gente faz uma análise do que Ele tem feito, eu quero falar sobre 3 coisas com vocês: os bons frutos, a poda e a nova árvore. Os bons frutos, a poda e a nova árvore. Então, quando eu olho para a nossa comunidade, eu percebo que existem bons frutos. Nós estamos de olho no que nós construímos. Por quê? Porque existe um passado valoroso também. Vocês percebem isso? Por quê? Nós temos a dificuldade de lidar com o passado. Porque muitas das vezes eu percebo que existem pessoas e situações que faz com que você fique preso no passado, que te amarram no passado. E isso não é bom, isso é um peso que você precisa abandonar. Mas também existem pessoas que vivem como se o passado fosse algo inadequado. Mas o que eu quero fazer com que eu e você viajamos hoje é de que existe um passado e esse passado também é poderoso. E é a partir dele que nós vamos alcançar novos lugares. E aí, quando eu penso sobre isso, eu queria que essa noite a gente colocasse uma pedra. Uma pedra como memorial. Só que isso é muito espiritual, né? Colocar uma pedra como memorial. Tipo, mano, pega uma pedra lá, vamos pôr aqui. Durante o Antigo Testamento isso era muito comum. E até Samuel, certa vez, ele vai colocar uma pedra como memorial de uma vitória da nação de Israel. E ele vai falar o seguinte: Ebenezer. Então ele coloca uma pedra e fala assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Percebe isso? Então o salmista, quando ele está compondo essa canção, ele está em mente o que Samuel fez. Ele também está querendo colocar uma pedra memorial. E é isso que eu também quero fazer. Colocar uma pedra, uma memória e afirmar: até aqui nos ajudou o Senhor. E todas as vezes que nós olharmos para trás, nós vamos visitar essa pedra e vamos falar: nossa, no ano de 2025, Deus nos visitou e até lá o Senhor nos ajudou. Sabe que daqui 5 anos nós podemos compor uma canção baseada nessa noite? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Uma pedra memorial. Vocês estão comigo? Sim. E aí, o que seriam esses bons frutos? A primeira coisa é que Deus nos uniu a uma família espiritual, cara. Isso é um bom fruto. Nós éramos como pessoas distintas, sem rumo e, por vezes, sem Cristo. Mas Jesus não somente nos salvou, como Ele nos uniu a uma família espiritual. Então eu queria fazer uma coisa bem assembleiana agora. Olha pro irmãozinho que está do seu lado e fala para ele: você é minha família espiritual, cara. Você consegue entender isso? Isso é um ótimo fruto, cara. Isso é um ótimo fruto. Por quê? Porque Deus nos fez uma família espiritual que estamos buscando ao Senhor. E sabe o que isso é curioso? Isso foi tão Deus, mas tão Deus, porque não foi forçado, não foi tipo assim: Azaf, você tem que andar comigo. Não, o Espírito Santo trouxe o santo vínculo sobre nós. Um segundo bom fruto é que nós experimentamos momentos únicos de avivamento. Sabe, se você recordar, algumas pessoas vão lembrar de visitações incríveis que Deus deu para nós. Só que elas foram tão genuínas e tão fruto de um avivamento que isso fez com que nós nos tornássemos uma igreja. Vocês têm noção disso? Uma visitação de Deus gerou uma igreja. Não foi um romance, foi um casamento. Não foi um toque, foi uma habitação de Deus. Porque isso gerou uma igreja. E olha que interessante, nós podemos contar aos nossos filhos que nós vivemos coisas juntos em Deus. Eu posso chegar e contar para o Josh e falar: certa vez Jesus sentou na cadeira, o Giovanni estava lá, pergunta para ele. Então isso também é um bom fruto, uma experiência única. Deus decidiu fazer com que a gente experimentasse isso junto. E Ele permitiu que os céus fizessem um buraco e nos visitasse, cara.
Uma terceira coisa é que nós juntos crescemos no conhecimento do Altíssimo, cara. Isso é incrível, porque quando Deus começou a nos visitar, nós ficamos assim, meu Deus, parece que Deus é de verdade mesmo. Só que a gente falou assim, mano, acho que a gente precisa juntar para começar a conhecer Jesus. E aí Deus começou a dar conhecimento das Escrituras para nós. E isso não foi vivido individualmente. Olha que graça nós experimentamos. Isso não foi dado a um líder no qual ele transmitiu para as pessoas. Não, nós juntos sentamos ao redor da mesa, abrimos as Escrituras e começamos a conhecer o Altíssimo juntos. E isso tem perpetuado nessa casa. Por quê? Para você que é da CMD, a coisa mais normal que tem é talvez eu, como pastor, ministrar uma vez por mês. Mas isso não é o comum de outros lugares. Mas isso foi tão genuíno em nós que nós ainda praticamos o conceito de várias pessoas aprendendo e transmitindo o conhecimento dos Altíssimos uns aos outros. Uma quarta coisa, nós recebemos uma porção única de Deus. Eu de maneira nenhuma estou afirmando que nós somos melhores. E de maneira nenhuma afirmando também que nós somos piores. Porque definitivamente nós não estamos competindo com ninguém no reino de Deus. Na verdade, o reino de Deus é formado por pessoas com capacidade diferente que formam um corpo e que abraça os quatro cantos do mundo. Vocês estão me entendendo? Só que o que eu estou te falando é que Deus ele foi especial conosco, nos confiando uma porção única. E cara, igual eu estou dizendo, isso não é mérito, mas isso é evidente. Você chega na CMD e você sabe, Deus compartilhou uma coisa diferente nessa casa. Então nós somos corresponsáveis por essa região com a proporção que Deus nos deu. E isso é incrível, porque eu e você recebemos de Deus juntos. Quem está me entendendo? Um outro bom fruto é que tudo aquilo que o Senhor distribuiu para nós como porção, nós tivemos a graça de Deus de fazer isso palpável e transmitir aos homens. Porque se você está aqui hoje, talvez você veio a primeira vez, ou você está vindo por agora, você já está vendo que isso é palpável. Então algo que foi semeado em nós, pela graça de Deus, nós conseguimos com que isso se tornasse uma árvore que dá frutos. E que pessoas podem comer e experimentar uma verdade. E eu estou citando todas essas coisas porque por vezes nós achamos isso comum demais. Como se isso fosse natural e normal. Mas não, esse é o agir de Deus e a história que Deus separou para nós. Eu queria que isso fosse enchendo as suas memórias de tudo que você já experimentou nessa casa. E por último, não menos importante, nós fomos tocados, mudados e dobrados pela glória de Deus juntos. Quantas incontáveis vezes nós dobramos os nossos joelhos juntos, porque Jesus visitou uma família espiritual. Sempre que alguém senta comigo e quer saber sobre as minhas experiências em Deus, dificilmente, muito raramente eu vou lembrar de alguma sozinho. Eu sempre tenho memórias com vocês, de Deus nos visitando. Então a glória de Deus nos dobrou por inteiro, como um corpo familiar. E aí, aonde eu quero caminhar agora? Nós construímos, mas nós não nos apegamos. Por quê? Porque agora nós estamos avançando. Então, o que eu quis dizer com tudo isso, além de enaltecer a memória de um passado poderoso, é que nós não estamos desfazendo de algo e jogando fora porque pode ter sido ruim. Não. Nós estamos construindo, mas agora nós não estamos mais apegados ao que nós construímos. Por quê? Porque é momento de avançar. Então por isso eu coloco uma pedra como memorial, mas eu tenho que ter a plena convicção que a gente está avançando agora. E como toda história e toda boa árvore, ela passa por poda. E com a gente também não foi diferente. Deus nos podou por diversas vezes, em várias situações.
Só que a poda ela é boa, por quê? Porque na poda é que nós fomos limpos e agora nós podemos florescer. Porque se não tem poda, não tem limpeza. Se não tem limpeza, não floresce nada, cara. Então, se hoje nós estamos vislumbrando um florescimento futuro, é porque houve uma poda. Quem está me entendendo? Então, para quem acompanha a gente desde o começo, algumas pessoas falam assim, nossa, agora vocês são bem mais maduros do que antes. Por quê? Porque houve poda. Entende? Nossa, agora isso aqui é muito mais seguro do que antes. Por quê? Porque houve poda. Entende? Então, aconteceram coisas que ao nosso olhar pode ter sido ruim, mas foi necessário para a história de Deus. Porque o governo definitivo da CMD não está sobre a liderança, muito menos sobre mim, mas sobre Deus. Quem está me entendendo? Então, presta atenção que isso é um ensinamento individual para a sua vida. Tudo o que acontece de ruim na sua vida existe um tesouro. Então, o que nós precisamos pegar de ruim do que possa ter acontecido aos nossos olhos? O tesouro poderoso que tinha nisso. Faz sentido? E principalmente, o que deu errado ou o que foi ruim não pode nos amarrar, não pode nos impedir, não pode nos prender de avançar ao objetivo. Nós não podemos ficar presos em alguma coisa que aconteceu, em um erro que a igreja fez com você, porque afinal de contas a gente já ensinou e sempre vai repetir, nós vamos errar com você, mas nós vamos amar você mais do que qualquer coisa. Por quê? Porque Cristo te ama e eu amo Cristo e nós nos amamos em Cristo. Então, que isso não atrapalhe o avanço que Deus quer fazer. Você precisa se desvencilhar de qualquer tipo de passado que possa ter sido problemático. Então, ao mesmo tempo que hoje, no momento oportuno dessa mensagem, é tempo de colocar uma pedra, mas também é tempo de queimar o que não presta. Não tem como a gente levar o que é ruim para frente. Não adianta a gente colocar na mala a mágoa, a ferida, a desilusão. Por quê? Porque isso pode atrapalhar. E não atrapalhar o todo, atrapalhar você. Quem está me entendendo? Então, se é tempo de colocar uma pedra e lembrar de tudo que Deus fez de bom, é tempo de queimar a palha. É tempo de deixar para trás o que tem que ficar para trás. Isso é uma escolha sua. Isso é uma opção individual sua. Desejar viver o novo, de uma forma nova. Ou então ficar aterrado, preso no que deu errado. Vocês estão aí? Sim. E o processo, ele é contínuo. Nós estamos num processo contínuo. E aí, nós tivemos ânimo com isso. Quem está comigo? A gente teve muito bom ânimo. O que isso significa? Cara, por mais bizarro que isso pareça, mano, são aproximadamente, eu sempre falo 10 anos, né? Faz 3 anos que eu falo 10 anos que a gente anda junto. Então acho que já faz 13 anos. Mas são aproximadamente, então, uns 12 anos que a gente anda junto. Então, cara, se são 12 anos, teve que ter bom ânimo. Nós tivemos bom ânimo. E sabe o que significa a palavra bom ânimo? Um ânimo alongado. Longanimidade. Ânimo alongado. O que isso significa, Leandro? É quando você está na sua jornada, você está animado, você está com ânimo, mas você começa a pensar em desistir, olha para trás, fica desmotivado, começa a pensar N coisas, mas Deus vem e alonga o seu ânimo, porque a graça do Espírito Santo gera um fruto em você que se chama longanimidade, um ânimo alongado. Então, até aqui, nós tivemos um bom ânimo. Mas sabe por quê? Porque Deus venceu o mundo. Ele venceu, então nós podemos ter um bom ânimo. Quem está me entendendo aí? Tá gostosinho, gente? Sim. E aí, enquanto eu estava escrevendo essa mensagem, eu olhei o status do Felipe lá, e aí estava escrito assim, recuar jamais será uma opção.
Eu falei, cara, é isso. Recuar jamais deve ser uma opção. Nós não vamos recuar jamais. Jamais. Por quê? Por causa do Lê? Não. Por causa da instituição CMD? Não. Nós não vamos recuar por causa de Cristo. Recuar jamais será uma opção, cara. Eu não vou desistir, eu não vou desanimar, eu não vou parar. Por quê? Porque eu estou em Cristo, cara. Nós estamos em Cristo, por Cristo e para Cristo. O avanço não é sobre a placa da CMD avançar, mas é sobre o reino ganhar expansão. É sobre Cristo se fazer conhecido. É sobre homens e mulheres se tornarem maduros na fé. É sobre gente sendo tocada por Deus. Então, nós não vamos recuar jamais. E aí, uma música que a gente sempre canta. Permaneceremos em Ti. Só que uma página muito dolorosa da nossa história. Graça sobre graça. Páginas precisam ser viradas e legados são deixados. Então nós permaneceremos em Ti. E para que a gente permaneça em Ti, nós precisamos de graça sobre graça. Graça sobre graça. Capacitação de Deus em cima de capacitação de Deus. E nós não vamos desviar jamais do que o Senhor vai dizer para nós. Nós não queremos desviar em hipótese nenhuma do que Deus tem dito para nós. Só que você provavelmente, ao longo desse tempo na CMD, você deve ter percebido coisas que poderiam melhorar. E talvez você tenha razão, talvez você possa estar um pouco equivocado. Eu olho para a CMD e por vezes eu falo, cara, isso ainda não é o que eu recebi de Deus. Essa não é a planta exata ainda daquilo que Deus compartilhou com a gente no início. Só que o que eu quero ministrar agora é que nós precisamos olhar para a igreja de maneira paciente. Por quê? Porque a igreja real, que é essa que nós estamos vivendo nesse exato momento, ela não é ainda a ideal. E isso deve gerar em nós uma urgência com calma. Aí você fala, não estou entendendo. É tipo aquela figurinha, vamos nos desesperar com calma. É definitivamente o que eu estou sentindo como o líder da CMD hoje. Eu estou desesperado mantendo a calma. Por quê? Porque quando eu olho para a real, eu vejo que ela não é a ideal ainda. Só que eu devo ter um senso de urgência, de construção para que ela chegue na ideal. Mas eu tenho que ter calma com o processo que isso demora. Vocês estão me entendendo? Então eu não quero que você fale assim, tá tudo bem, nós somos a igreja real, ela não é mesmo a ideal. Sentar. Não. Precisamos trabalhar. Mas eu também não quero que você fale assim, nossa, a gente não é ideal, meu Deus, e fica murmurando. Não, cara, calma. Sabe por quê? Nós estamos comendo um boi a bife. Você tá entendendo, cara? Isso demora, cara. Nós estamos comendo um boi inteiro a bife. É parcelado, é devagar, é lento, mas nós estamos construindo. E nós vamos continuar construindo. E aí eu queria abrir com você Salmos 86:15, porque isso também é muito aplicável na sua vida como um indivíduo. Salmos 86:15 diz assim: Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Uau! Se Deus está sendo misericordioso, fiel, compassivo, longânimo, paciente, por que nós queremos colocar a carroça na frente dos bois? Porque nós, meros mortais, culpados, mas feitos dignos por causa de Cristo e somente por Ele, porque você não é bom. Bom é só um, é Jesus, cara. Por que não ser misericordioso, cara? Por que não ser bondoso? Por que não ser compassivo? Por que não ser paciente? Por que não acreditar de novo? E o meu convite então é, põe uma pedra, um memorial, dias incríveis, coisas incríveis, queima a palha fora e agora tenha paciência com o processo. Mas continue andando.
Paciência com o processo não é sentar. Paciência com o processo é continuar andando. Com o ânimo alongado. E eu olho para vários rostos aqui. Eu sei que por muito tempo você trabalhou. Você deixou seu suor aqui. Você deixou seu recurso financeiro. Deixou seu tempo. Deixou sei lá mais o que você deixou aí. E cara, eu queria te dizer uma coisa. O seu trabalho não foi inútil. Cara, eu queria afirmar isso de novo, que isso traga paz ao seu coração. O seu trabalho não foi inútil, cara. Olha o que Deus está fazendo. Isso está diante dos nossos olhos. Então o seu trabalho não foi inútil. Quer você tenha carregado um caminhão ou levado um tijolinho, o seu trabalho não foi inútil, cara. Isso valeu a pena, cara. Eu quero que a gente saia com o sentimento daqui que valeu a pena. Porque provavelmente você já foi roubado em algum momento de que, será que está valendo a pena? Será que eu deveria estar fazendo o que eu estou fazendo? Será que é realmente isso? Quantas vezes, não precisa levantar sua mão, mas você ter levantado e falar assim, cara, será que eu entendi certo o que Deus falou? Será que era para fazer igreja mesmo? Cara, valeu a pena. Sabe por que valeu a pena? De novo, olha pro irmãozinho do seu lado aí. Valeu a pena, cara. Valeu a pena. Valeu a pena. Como assim, né? O que isso significa? Olha aí, tem gente sendo salva, cara. O reino de Deus continua prosperando sobre os lugares. Então valeu a pena. E vai continuar valendo a pena. E aí, enquanto eu pensava nessa luta que ela não foi em vão, nesse continuar andando, eu queria te lembrar uma coisa. O inimigo, ele tem comido pó. Beleza, Ana? O que isso tem a ver? Quando você vê uma corrida, a pessoa que chega em primeiro e obtém a vitória, o que ela fala? Todo mundo comeu? Poeira. Sabe o que eu estou querendo te dizer? A gente está vencendo. O inimigo está comendo pó. Ele está para trás, cara. A gente está vencendo em Cristo, por Cristo e para Cristo. Nós vencemos, cara. O inimigo está comendo poeira, gente. Vocês estão entendendo? Enquanto parecia que, na verdade, nós éramos do time da serpente, que por vezes nós fomos taxados assim. Quem está me entendendo? Não, esses caras aí é da serpente. Aí depois que eles perceberam, não, eles é de nós mesmo. E nós, por vezes, pensamos que a serpente estava nos engolindo. Não, ela está comendo pó, porque ela está ficando para trás, cara. Ela está ficando para trás, porque nós estamos vencendo em Cristo, cara. Em Cristo. E quando eu falo vencendo em Cristo, eu estou afirmando a posse do reino espiritual por meio da igreja. Vamos lá, alguém, cara. Eu sinto de falar uma coisa aqui agora. A sua oração, ela sempre surtiu efeito. Beleza? Por mais que sua oração tenha surtido efeito no reino dos céus. Por quê? Porque a igreja tem ganhado território. E tem ganhado até mesmo por meio de nós. Quem diria? Nós estamos ganhando território. Uau, a sua oração tem surtido efeito, cara. E aí você percebeu que o sonho diz assim, o texto de Salmos, o primeiro que nós lemos, diz assim, que eles estavam como quem sonha. Esse é o sentimento nosso agora, nós estamos como quem sonha, cara. Eu não sei, mas eu preciso te contar, porque você precisa conhecer a origem de onde você está sentado. Cara, a gente era um bando de jovens de menos de 16 anos. Quando a gente começou a igreja, ninguém tinha um tostão furado no bolso. Quando eu falava assim, quem trabalha aqui? 2 levantavam a mão. Eu falei assim, cara, como é que a gente vai fazer igreja? Igreja custa dinheiro, cara. Mas a gente estava como quem sonha. E o primeiro sonho nosso era ter um lugar. E olha onde nós chegamos agora. Nós estamos como quem sonha, indo para um lugar maior. Só que esse ainda não é o fim do sonho, cara. Nós vamos para um lugar onde o curral vai poder ser estabelecido. Isso não é sobre... A gente não está indo para o final, a gente está apenas começando.
Porque nós estamos como quem sonha. Então, o que é estar como quem sonha? É um sorriso cheio de esperança, uma lágrima nos olhos de gratidão pelo que Deus fez e um ímpeto de expectativa no que Deus vai fazer. É com esse tipo de euforia espiritual que eu quero que você saia daqui, cara. Vamos lá, alguém, mano. Cara, o primeiro culto nosso era o cara no quarto, cara. Esse cara era eu, num quartinho, na casa do Gabs com a Tatá, e o pessoal lá na sala. Aí era meio que a pregação era telefone sem fio. Eu falava, o cara, ele falou isso, ele falou isso, ele falou isso. O cara, lá na sala, amém. Eu peguei o que você falou. E olha, cara, aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Porque Carral não é uma ideia nossa, é uma ideia de Deus, cara. Vocês estão rindo, gente? E aí então, nós entramos na terceira parte e a gente vai começar a caminhar para o final da mensagem, que é uma nova árvore. Então a gente percebeu os bons frutos, a poda e uma nova árvore. E quando eu falo sobre uma nova árvore, eu estou falando que nós estamos entrando numa nova estação em Deus. Cara, a mensagem de hoje ela não é profética, ela é apostólica. Mas a mensagem é profética por quê? Porque eu estou afirmando que nós vamos entrar numa nova estação. E coube a mim, pelo encargo que Deus agraciou a minha vida, de determinar e mostrar a planta do que é o original para o que vai ser no futuro. Só que essa nova árvore, o tipo de fruto que ela vai dar, não é comigo. É um encargo profético. E aí vocês aguardam domingo que vem para saber que fruto que essa árvore vai dar. Amém, gente? Achei que vocês iam falar, uau! Eu tô animado, porque esse é o reino de Deus, e o reino de Deus ele é tão maravilhoso que ele precisa dos irmãos para completar. Então é como se Deus tivesse dado um pause na minha mensagem. Ele falou, existe uma nova árvore, mas o fruto eu guardo para outra pessoa mostrar. Tá me entendendo? E aí eu queria dizer uma coisa para você. Deus está de mudança. Deus definitivamente está de mudança e nós precisamos seguir a nuvem. Uau, xarabaxê. Mas o que isso significa, né, gente? Seguir a nuvem no Antigo Testamento era o jeito com que o povo de Israel entendia que Deus estava se movimentando para o novo. Então eles observavam a nuvem e quando a nuvem se movimentava, eles entendiam que Deus estava se movimentando. Então o que eles tinham que fazer? Levantar acampamento e seguir a nuvem. E aí o que eu estou afirmando essa noite é que Deus está com as malas. Ele já está arrumando. Ele está só esperando esse culto para ele fechar a mala e ir embora. Alguém. Só que presta atenção. Você precisa entender isso. O que eu estou tentando te mostrar não é que Deus está preso num espaço físico, mudando de endereço e precisando que mude as coisas do correio. Não. É claro que não. O que eu estou afirmando é que essa mudança geográfica nossa significa que Deus mudou a estação. Vocês entendem isso? É que Deus fará coisas novas. Então, por isso, nós precisamos seguir a nuvem. E por isso, nós precisamos fazer o que Deus irá fazer. Só que a notícia que eu tenho para você é que Ele está com as malas prontas. E o meu papel hoje é falar assim, arruma as suas. Porque nós estamos mudando. E, de novo, eu não quero que você mude de geografia, eu quero que você mude de capacidade espiritual. Eu quero que você mude de posicionamento espiritual. Eu quero que você mude, porque a CMD vai alcançar coisas que não alcançava antes. A CMD vai fazer coisas que não fazia antes. Por quê? Porque Deus autorizou, Deus apalavrou. Por quê? Porque Deus já foi. Isso tá tão real pra mim, mas tão real pra mim, que, cara, eu tava com medo de fazer o culto hoje e Deus não tá aqui mais. É como se Ele estivesse falando assim, bora! Quem tá me entendendo? Eu queria muito que você entendesse isso no seu espírito, que Deus está mudando uma chave. Só que, isso é importante, tá?
Se nós somos uma comunidade, isso significa que todos vocês fazem parte do corpo. Então, se Deus virou uma chave para CMD, isso significa que Ele está virando a vida de todo mundo, cara. Você está aqui hoje, Deus quer virar a sua vida hoje. Por quê? Porque Ele quer fazer algo novo. E você faz parte do corpo. Uma coisa é se eu estivesse ministrando a Vivi falando assim, ó, Deus está fazendo algo em você, Vivi. Não, mas essa mensagem ela é mais séria, ela é mais bombástica, ela é mais expansiva. Deus está fazendo algo na CMD, isso significa que Ele está virando a sua vida. E talvez na hora que você chegar na sua casa para preparar suas malas para viajar, o Espírito Santo vai começar a dizer que talvez essas roupas não servem mais. Ele vai falar, não, isso aí era coisa de menino. Eu tenho uma nova roupa espiritual para vocês. Percebe? E que o Espírito Santo me levou a entender é o seguinte, isso é muito importante. Essa mensagem, ela é tão comunidade que eu não estou falando para as crianças, porque elas também vão mudar. Eu não estou falando para a liderança, porque eles também vão mudar. Eu não estou falando para a membresia, adulto, não, eles também vão mudar. Eu também não estou falando somente para os anciãos, não, eles também vão mudar. O que você está falando, Leandro? Todo mundo vai ter a vida virada. Não, eu vou afirmar de novo. Todo mundo vai ter a vida virada. E eu sei que o Espírito Santo já começou em algumas pessoas. E elas estavam tipo assim, mano, o que está acontecendo? Já viu aquele meme assim, ó? O cara tá tipo assim, mano, minha vida tá virando e eu não tô tendo controle. É porque você faz parte da CMD e Deus está virando a CMD, cara. Faz sentido. Então, se Deus está virando você, é porque você está inserido no que Deus está fazendo aqui. E se não começou ainda, hoje vai começar, tá? Essa é a notícia que eu tenho para você. Aí na hora que você começar a ver as coisas num caos, você fala assim, nossa, eu já sabia. Deus está virando, mano. Quem tá me entendendo? E até os mais velhos, sim, cara, a sua carreira não acabou, não. Deus vai virar a sua vida também, porque você vai ter que voltar a queimar, cara. Então, se você tá aqui essa noite, você faz parte dessa história. Seja você alguém que esteve no primeiro dia, quando a gente sentou num púlpito e falou assim, vamos contar o que a gente viu lá no retiro do An. Seja você sentado naquela rodinha, ou seja você sentado aqui pela primeira vez. Você faz parte dessa história. Então, às vezes a gente tem um sentimento de que, tipo assim, nossa, parece que eu não sou tão importante como aquele primeiro carinha que estava sentado na roda há 12 anos atrás. Não, cara, você é tão importante, mas tão importante que Deus esperou você chegar para virar a página. Então, mano, você faz parte, cara. Você faz parte. Porque se você não fizesse parte, já tinha acontecido. Tá vendo como que é importante o papel de um ancião? E cara, meu pai é meu pai, eu amo ele como meu pai, mas ele também é um homem de Deus. E aí nenhum de nós tivemos a iniciativa de quando a gente fez um uma conferência de última hora, num local diferente. Tipo, glória a Deus, estamos fazendo a conferência aqui, deu certo. Aí meu pai veio e falou assim, não, vocês estão pensando pequeno demais. Isso aqui é nosso. Tá vendo como é importante todo mundo? Todo mundo faz parte do que Deus está fazendo. E aí aqui eu queria falar um pouquinho sobre a nossa última conferência, porque ela foi um start para nós, ela foi algo profético que aconteceu na nossa casa. Só que olha isso, nós experimentamos o novo de Deus. Nós pisamos numa terra estranha sem saber que era nosso. Quem está entendendo? A gente visitou um lugar e
fez um culto ao Senhor e nós agimos lá como se lá fosse estranho, cara. Estamos andando em terra estranha, quando de repente Deus falou, então, aqui é de vocês, mano. E isso é tão poderoso, mas tão poderoso, porque talvez você não consiga entender isso, mas, cara, a gente tem tentado sair desse ponto há cerca de 2 anos. E nunca, absolutamente nunca deu certo, cara. Ou o lugar era muito mais caro do que a gente pode pagar, ou o lugar não atendia as nossas necessidades. E aí, de repente, tipo, nossa, cara, a gente tem que fazer uma conferência, vai rolar missa aqui do lado, e agora esquecemos disso, corre daqui, corre de lá, aonde que a gente vai? Aí a gente encontrou o lugar lá e falou, Senhor, por favor, deixa a gente fazer a conferência aqui, não tem aonde fazer. E aí Deus, tipo, mano, deixei vocês pisar lá como se fosse estranho. Vocês estão aí ou não, gente? E aí uma revelação progressiva. Quem estava na sala de oração do domingo de manhã vai lembrar que eu falei sobre um imóvel empoeirado. Por que aconteceu? No sábado a gente teve um renovo no espírito assim, indizível. E aí domingo de manhã eu cheguei assim, na hora que eu pisei no lugar assim, eu vi um imóvel bem diante de mim assim, e ele estava empoeirado, e eu senti como se tivesse uma pessoa soprando assim, ó, tirando a poeira. E aquilo fazia muito sentido para nós como igreja. Por quê? Porque nós fomos fazer aquela conferência para cumprir tabela. Porque o coração da liderança era de tipo assim, eu acho que a gente perdeu a glória de Deus. A gente estava se sentindo desutilizado. E aí Deus foi e soprou. Não, calma, gente. Eu estou restaurando vocês, eu não estou desutilizando, eu estou renovando. E aí a gente saiu, uau, é isso. Só que se ele já revela que na verdade não era tirar pó de um móvel, mas era um novo móvel, nós não suportaríamos. Então Deus escondeu o que não cabia ainda. E aí no momento em que a gente falou, nossa, as promessas de Deus ainda são válidas sobre nós. Ele falou, então, não é um antigo, é um novo móvel. Aquele definitivamente eu tirei. Mas eu tirei para guardar como uma coroação no grande dia do Senhor. E agora é hora de construir algo novo. E aí, cara, isso é muito forte. Só que eu ainda tava tipo assim, mano, será que eu tô fazendo a coisa certa? E aí ontem no culto de homens, olha que coisa bizarra, culto de homens falando, vira homem, gente. Aí eu tava aqui, eu falei, Deus, ó, o que você acha de falar comigo aqui? Ia ser bem legal, porque aqui o cara vai ficar falando só pra nós virar homem e tal. Então vai ser muito de Deus mesmo. E aí, o Dan pregando, vai daqui, vai dali e tal, quando veio ele fez uma afirmação, ele falou assim, olha, Abraão tinha uma promessa, que ele era pai de multidões. Então o que ele fez? Ele mudou de lugar para um lugar maior. Ele alargou as tendas. Sabe quantos filhos ele tinha? Nenhum. Meu Deus, cara. Ele teve fé, cara. E aí Deus falou, tá vendo, Abraão? Vamos lá, pelo amor de Deus. A promessa é estabelecer um lugar que toca a cidade. Então nós vamos para lá mesmo que ainda a gente não tenha tocado um. Mas a gente vai alargar a tenda e vai falar, Deus, estamos prontos. A gente está pronto, Deus, pode vir, pode fazer. Quem está me entendendo? Só que expansão gera estranheza. Quando a gente fala de uma mudança, de uma expansão, isso gera uma certa estranheza. E olha que legal. Na última Escola Zamar, quando acabou a reunião, a gente ficou conversando ali fora e a Thaís começou a compartilhar com a gente o desafio que é para a irmã mais velha o recebimento de uma nova criança em casa. E ela falou assim, que alguns estudos afirmam que o sentimento do irmão mais velho, da criança que já está na casa, é de que ela vai mudar de país. Então ela simplesmente se sente sem teto, sem pertencimento, sem amor, sem carinho. Tipo, mano, eu não sou mais desses caras não.
Só que definitivamente não é isso que está acontecendo lá. E também não é isso que está acontecendo aqui. O que definitivamente está acontecendo é que a casa vai ficar maior, novos irmãos vão ser inseridos e o amor vai ser muito maior do que os primeiros dias. Porque agora é uma nova casa, nova gente, novo jeito. Então o que dá medo, na verdade, são os melhores dias futuros. Vocês estão aí, gente? E eu comecei a falar, Deus, então tá, beleza, eu não vou ser igual a Elisa, assim, achando que eu tô mudando de país, né? Mas eu tô com a barriga cheia de borboleta ainda, aquele nervosismo e tal. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo. Ele falou, o seu nervosismo não é sobre como vai acontecer, mas é sobre estar comigo ou não. Então, o grande desafio nosso nessa mudança não é se vai dar certo ou não, é se Deus mudou para lá ou não. Vocês estão aí? Porque eu quero seguir Deus. E aí, um dia ela foi no Frutíferas, né? Eu, o Clérus, DVD, a gente saiu. Só que, tipo assim, eu tava muito angustiado no carro, dirigindo em direção a encontrar com eles. Eu tava assim, nossa, Senhor, o Senhor não tá falando comigo. O que eu vou arrumar? Eu não sei o que eu faço, fala comigo, Senhor, fala comigo. E o Josh lá atrás, e ele assim, bota tudo pá. Eu só no último lá, e ele só... E aí quando veio o Espírito Santo me levou mais uma vez a uma situação corriqueira na minha vida. E ela faz total sentido pro que a gente tá vivendo. É muito normal pra mim, tá? É um costume meu sair sábado de manhã com o Josh e só sai eu com ele. E eu vou pra praça passear com ele, ficar com ele. E aí, é muito bom, gente. Não, o Josh eu gosto, ele fala pastel, pizza, máquina, tudo que vai acontecer lá. E aí chega lá também é muito legal, porque ele vai com o vovô, vai com a vovó, vai com o titio, come arrodo e tal, não sei o quê. Só que sempre que eu me pego olhando para ele sempre tá brincando, quando vê ele para e encosta em mim assim, e fica olhando assim pro horizonte assim. E aí eu sinto que o sentimento dele é que ainda falta algo. É como um quebra-cabeça que falta uma peça. E aí existe uma palavra que é tipo assim, ó, praticamente proibido. Inclusive, se você chegar perto de nós no sábado, evite fazer esse tipo de afirmação, que é a palavra mamãe. Por quê? Por mais que ele tá divertindo ali, existe um buraco no coração dele, porque a mãe não tá. Então, às vezes, quando escapa e fala mamãe, ele já olha tipo assim, mamãe? E aí, às vezes ele lida bem, tipo uma brincadeira, ele já, vambora, vamos brincar. Às vezes ele começa a chorar, e aí precisa de colo e ser consolado. Por quê? Por mais que ele tá vivendo coisas que ele gosta, que ele espera, que ele curte, ainda falta algo, cara. E aí esses dias, a gente tava lá assim, e nesse exato momento que ele fica olhando pro horizonte, né, que ele encosta assim o bracinho, parece um adulto, ele encosta o bracinho assim e fica assim, ó. Aí ele tava quietinho assim, parado. Aí a Paty chegou de surpresa. Só que ela parou atrás assim. Aí meu tio pegou, olhou pra ele e falou assim, chegou uma moça aqui que quer falar com você. Aí ele virou assim, aí era a Paty, cara. O sorriso dele tomou conta do rosto, cara. E ele tava como quem sonha. Aquilo que ele estava imaginando que faltava tinha acabado de incorporar na frente dele. E ele podia abraçar e se sentir amorada daquilo que ele estava pensando, cara. E é exatamente isso que nós, como CMD, estamos sentindo agora. Nós estamos como quem sonha. Só que de repente, Deus falou... Psiu. Aí a gente olhou e aquilo que a gente sonhava começou a se materializar diante da gente. Só que diferente de nós, o Joshua não titubeou não, ele voou no colo dela.
Só que a gente tá com medo. Você tá com medo de quê? De se sentir morada de Deus? Então, a mensagem de hoje é: Deus está pegando as malas, mas Ele não está te deixando cair do caminhão da mudança, não, filho. Ele está falando: eu estou materializando aquilo que você estava como quem sonha, cara. Uau! Então, a nossa maior motivação de movimentação espiritual da CMD é porque eu quero ficar aonde Ele está, cara. Não vamos nos acostumar a viver sem Ele, cara. Não. Sabe por quê? Mortos estamos sem Ele. O que é isso, Lê? Se a gente ficar insistindo aqui, ó, pá, toca aquela música legal, faz aquele barulho legal, faz aquela metodologia que funcionou legal, não vai funcionar. Porque Deus mudou. Então, cara, mortos estamos sem Ele, cara. Eu não quero ficar aqui se Ele já mudou. Se você quer ficar a igreja nesse modelinho aqui, você pode ficar. Eu tô indo embora porque Deus mudou, mano. Deus mudou, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Tá fazendo sentido, pessoal? Aí definitivamente é o último texto, Salmos 84, por favor. A partir do verso 1. Espírito Santo, fala conosco, fala conosco, fala conosco. Antes de eu ler o texto, eu queria dizer para você que morada agora não é um lugar físico, tá? Nós vamos perceber nesse texto o amor e o carinho que esse povo tinha pela morada física, porque eles estavam ainda no Antigo Testamento. Então a presença de Deus ainda era um lugar físico, um tabernáculo onde a arca da presença de Deus estava. Mas nós não estamos mais lá, então eu não estou falando de um físico, eu estou falando que a presença de Deus se movimentou e você, como um sacerdote do Deus Altíssimo, levanta a sua tenda, põe a arca no seu lombo e vamos embora. Por quê? A nuvem já soprou, cara. E por que eu vou para lá? Porque eu quero morar com Deus, eu quero estar na morada do Altíssimo, eu quero estar nos braços do meu amado, eu quero estar aonde Jesus está, porque a minha vida, ela tem significado se eu estou aonde Deus está. E aí o texto diz assim: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Vamos lá. Sabe quem que compôs esse salmo aí? Os filhos de Corá. Quem que era essa galerinha aí? Essa galerinha aí eram os levitas, né? E aí os levitas tinham várias funções. Os filhos de Corá, eles receberam uma função: guardiões da casa de Deus. Trocando em miúdos, os caras ficavam na porta do templo dia e noite. Vocês estão entendendo? Por quê? Eu, o Eivro, nós somos filhos de Corá. Então, das 8 às 8 você, depois eu, das 20 às 8 da manhã eu, e aí eu. Por quê? Porque eram necessário guardiões das portas do tabernáculo. Vocês estão entendendo? Então, eram esses caras. O que eles vão afirmar? Eles vão falar assim, habitar na casa de Deus é incrível. Uau! Eu posso acreditar. Porque esses caras estão lá, eles estão vendo tudo que acontece, eles estão afirmando, habitar na casa de Deus é a coisa mais incrível que existe. Eles estão testemunhando aquilo que eles estão vivenciando. E aí eles vão fazer duas afirmações muito pertinentes. Eles vão falar que o pardal encontrou casa lá. Sabe como que chama pardal
o significado, o nome científico de pardal? Passarinho de casa doméstica. Ele habita em casa. Sabe onde você vai encontrar muito pardal? Eles vão ficar sempre no beiral das casas. E era comum que esses pardaizinhos ficassem no beiral do tabernáculo. Então os filhos de Corá ficavam olhando assim e falavam: ó, o pardal encontrou casa. Ele falou assim: ó, até o pardal encontrou casa aqui, gente. Vocês estão entendendo? Não, aqui é muito bom. Até o pardal tá morando aqui. E aí ele ainda vai trazer outra afirmação. Ele vai falar assim: a andorinha fez seu ninho e vai fazer filhote aqui. Mano, isso é muito forte. Sabe por quê? A andorinha, ela é um pássaro migratório. O que significa? Ela está sempre em busca do calor para fazer seu ninho. E a andorinha só vai fazer filhote quando ela encontrar o ambiente ideal para fazer morada. Uau. Então o que ele está afirmando? Ele falou assim: a ave migratória encontrou na casa de Deus o local ideal para fazer filho. Meu Deus, cara. Aí tá falando, a andorinha e o pardal já entendeu, cara. E você? Vai entender quando? E aí então ele pega e traz algumas afirmações. Ele fala que a alma dele suspira. Sabe o que é isso? É ter uma saudade profunda. Vamos lá, alguém, cara. Você entende que eu já estou com saudade de Deus? Porque Deus já se movimentou, então eu já tenho uma profunda saudade de Deus. Por quê? Porque tipo, não faz mais sentido aqui, já não tem mais calor para fazer filhote, eu preciso migrar. Por quê? Porque eu sou alguém que sou domesticado, eu sou alguém que estou debaixo de Cristo. Então eu tenho uma profunda saudade, porque já está movimentando e eu preciso ir, cara. Eu preciso ir, só que qual que é o nosso problema? Eu não tenho segurança para ir, Leandro. Então, o pardal e a andorinha também não tem, mas Deus sustenta eles, que dirá vocês que são os filhos do Deus Altíssimo. E aí depois ele fala assim, a minha alma desfalece. Sabe o que significa a palavra desfalece? Se gasta até o fim. Mano, eu sei que isso está muito radical, mas sabe o que eu estou chamando você? Para se gastar até o fim. Você está vivo aí? Tem alguém vivo aí? Então, você pode se gastar até o fim. Se gastar até o fim para cumprir a promessa de Deus sobre a terra. Sabe por quê, cara? Deus não vai movimentar mais ninguém para vir para Baipendi, para Caxambu, para Cruzilha. Ele está movimentando a gente, cara. Eu não preciso agendar um profeta para ele vir aqui. Eu preciso profetizar nessa terra. Eu não preciso trazer o cara que carrega cura para orar pelas pessoas. Nós carregamos cura. Só que o que Deus quer ensinar a gente essa noite é fé, cara. Você precisa movimentar. Porque Deus está cuidando do pardal, velho. Eu sinto o Espírito Santo pedindo para eu ministrar isso. E eu não ia falar. Mas na igreja caseira eu ensinei uma coisa sobre o pardal. Existe um texto em Mateus 10, 29, se eu não me engano, que Jesus ele fala o seguinte, ele fala assim, ó, 2 pardais não é vendido por um asse? O que significa asse? Asse era uma moeda da época, beleza? Uma moeda romana. Qual que era o valor monetário dessa moeda romana? Era 1/16 de um dia de trabalho. Então você precisava de 16 asses para ter uma dracma. Dracma era um dia de trabalho, beleza? Então presta atenção, Jesus pega e fala assim, 2 pardal você compra com 1 asse. Então vamos fazer uma conta matemática rápida aqui. Colocando nos nossos dias atuais aí um salário mínimo mais ou menos, se você pega um dia do trabalhador de salário mínimo e divide por 16, sabe quantos reais que vai ser? R$4. Só que ele falou assim, ó, eu não vendo 2 por 1, então quanto que tá valendo um pardal lá? R$2. Aí sabe o que Jesus afirma logo depois disso? Eu não tô cuidando deles. Como que eu não vou cuidar de vocês, que são meus filhos? O pardal tá custando, literalmente o pardal tá custando 2 conto, cara. E eu tô cuidando deles. E vocês que têm um preço que não existe valor, porque foi o sangue do filho. Por que você ainda não tem fé de se movimentar, cara? Sabe por quê? O texto é exatamente sobre isso. Sabe o que está acontecendo quando Jesus fala isso? Ele não está chamando a atenção de ninguém, não. Ele está falando com os discípulos. Porque ele acabou de falar para os discípulos, gastem a sua vida e me sigam.
Aí os caras tá tipo assim, nossa, mas será que vai dar? Ele fala assim, mano, o pardal custa 2 contos, cara. Você fala, o pardal custa 2 contos, tá todos os pardais aí, porque eu tô cuidando, vambora, gente. É isso que Deus tá falando com a gente hoje, cara. Vamos embora, vamos lá alguém, cara. Por quê? Porque você vale mais do que R$2, velho. Aí, os mesmos filhos de Corá vão escrever um outro salmo que diz assim, a minha alma tem sede de Deus. Então, nada da vivência cotidiana se compara a um dia adorando a Deus. Nada, nada, absolutamente nada. Nem o seu bem mais precioso, nem o dia que o Joshua nasceu se compara com 1 minuto diante da glória de Deus. Nada, nada, nada. A minha alma se desfalece, eu vou me gastar, eu vou me dar. Por quê? Porque eu quero habitar aonde Deus habita, cara. Pra gente fechar o culto de hoje, o Salmo 84, ele termina falando assim, vocês louvarão perpetuamente. Estão comigo? Lembra? Aulinha aqui com o Leandro agora rapidinho. A palavra louvor em Salmos tem vários significados. Quantos significados? Podem ter até 7. E cada um deles significa uma coisa diferente. Beleza? Todo mundo captou? Aí essa palavra louvor aí, então ó, o Filho de Corá tá assim, gente, vem morar aqui. Porque aqui é incrível. E se vocês vierem e entrarem aqui, vocês vão louvar perpetuamente. Só que sabe qual que é esse louvor? É a palavra halal. Halal significa um louvor louco, entorpecido, doido. Tipo, vocês vão ficar malucos. Vocês vão adorar a Deus de maneira enlouquecida. Cara, sabe por quê? Sabe por quê que valeu a pena e vai valer a pena? Sabe por quê que eu vou adorar de maneira louca? Sabe por quê que eu vou me mudar? Sabe por quê que eu estou andando por fé? Sabe por quê? Não são apenas pelos sinais de Deus. É porque eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o meu tesouro. E cara, desculpa se eu vou te frustrar, mas o tesouro que eu estou anunciando essa noite, ele não vale milhões, não. Ele é incalculável. Ele não te traz riqueza nessa terra, não. Ele preenche a sua alma. E você suspira por isso, meu amigo. Então o evangelho que eu estou entregando para você é fazer parte daquilo que Deus está fazendo com Ele. Com Ele. Cara, o Altíssimo mudou. Você vai ficar aí? Eu estou indo embora, cara. Eu estou indo embora. Então, o que eu espero dessa noite é que a gente, diante de Deus, vamos estar atônitos com a graça que Ele tem liberado para nós. E aqueles, isso aqui é muito forte, aqueles, você mesmo, que semeou com lágrimas nessa casa, você vai colher com júbilos, cara. Você que semeou com lágrimas, sabe, você que falou, mano, a CMD precisa dar certo, mano. Gente, a gente precisa salvar as pessoas. Nossa, a gente não pode parar. Sabe, você que já orou e encheu seu coração de lágrimas, tipo assim, Deus, não esquece da gente. Então, cada lágrima foi uma semente. E agora nós vamos colher com júbilos, com alegria. E a colheita é para Deus, porque nós queremos ter muitos frutos para te dar. Sabe por que a gente quer ser pai de multidões? Não é para falar assim, nossa, eles estão revolucionando o sul de Minas. Deus nos livre disso. Eu quero ter muitos frutos para dar para Deus. É isso. Eu posso ser mais intencional ainda? Eu também não estou de olho no fruto, sabe? Vai ser muito legal falar, toma Deus, mas eu estou de olho em andar com Deus. Eu quero andar com Deus, sabe? Tipo assim, Deus, olha o fruto. Eu falo, eu tô ligado, nós é brother, irmão. Então se você pode agora, comece a entoar um louvor ao Senhor de gratidão, cara.